Eric Worre, GoPro. 7 passos para ser um profissional do marketing de rede. Introdução. A melhor forma que conheço para não apenas sobreviver, mas prosperar na nova economia é o marketing de rede. Há produtos e serviços importantes no mundo de hoje que precisam ser promovidos para quem precisa deles. Os consumidores ainda necessitam ser instruídos. As empresas têm escolhas. Elas podem mergulhar no mundo eternamente fragmentado da publicidade para divulgar sua marca, contratando uma grande e custosa força de vendas para vender seus produtos e serviços, ou podem utilizar o marketing de rede para contar a sua história ao mundo. Mais e mais empresas optarão por usar o marketing de rede porque ele se adequa à nova economia, podendo fornecer todo o suporte corporativo e pagando seus distribuidores com base unicamente na performance para promover seus produtos. É extremamente eficiente porque, na nova economia, a propaganda boca a boca continua funcionando melhor que qualquer outra forma de promoção. A empresa pode simplesmente pegar o dinheiro que gastaria em publicidade e promoção e pagar seus distribuidores para divulgarem a marca. Como empreendedor, isso significa que você pode receber todos os benefícios de ser um dono de um negócio tradicional, porém sem os riscos típicos. E não haverá nenhum teto para a sua renda, pois as empresas de marketing de rede querem que você ganhe o máximo possível. Se você vai receber pelo seu desempenho de qualquer maneira, por que viver com essa limitação? Este livro é dedicado ao distribuidor de marketing de rede. Parabéns por ter coragem para seguir os seus sonhos. Prefácio da edição brasileira, Fernão Battistoni. Com marketing de rede, conquistei meu primeiro $1 milhão aos 30 anos. Desde criança, meu objetivo era ser milionário aos 30. No entanto, já estava com 27 e muito longe disso acontecer. Quando eu tive meu primeiro contato com a indústria do marketing de rede, naquele momento, consegui visualizar a oportunidade da minha vida para alcançar o meu objetivo. Hoje, vários autores destacam este negócio como a grande tendência da atualidade. Dentre eles, Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre e de Um Negócio do Século XXI, este último inteiramente dedicado ao marketing de rede. A leitura de GoPro levará a indústria para outro patamar, principalmente no Brasil, ainda muito cru, quando nos referimos a este assunto. Ao ler este livro, tive a certeza absoluta que o marketing de rede será um dos maiores mercados do mundo e esse momento está cada vez mais perto. Eric Worre é um ícone nessa indústria, uma pessoa extremamente profissional que muitos têm como exemplo de líder e cujas palavras têm inspirado multidões. Neste livro, ele conseguiu juntar todas as técnicas necessárias para obter excelentes resultados na construção de uma carreira de um profissional de marketing de rede e não apenas na construção de um negócio paralelo. Receber o convite para escrever o prefácio da edição brasileira do GoPro foi uma honra para mim, mais um sonho realizado ao poder fazer parte da revolução do marketing de rede no Brasil. GoPro veio para mudar definitivamente o jeito de fazer esse negócio, sendo uma bússola para empreendedores jovens, aposentados, homens, mulheres e todos aqueles que querem desbravar grandes resultados e construir um estilo de vida único, com um poder de alavancagem incomparável em relação a qualquer outro mercado ou carreira. Se você aplicar todas as técnicas deste livro e respeitar o tempo necessário para construir suas habilidades, o resultado será maravilhoso. Este livro revolucionará o marketing de rede no Brasil, uma história que está apenas começando. Embarque nesta leitura, tenha atitude e se prepare para ter a vida que sempre sonhou. Fernão Paim Battistoni, empresário e líder em marketing de rede no Brasil. Prefácio, Eric Worre. Não sou escritor, já quero deixar isso claro. A jornada que me trouxe até este livro foi longa e tortuosa. Na verdade, tentei fazer isto algumas dezenas de vezes e até contratei alguns ghostwriters para me ajudarem. Mas, no final, não saía exatamente como eu queria. Então, vocês vão ter de me aguentar explicando com as minhas próprias palavras. Também não sou o melhor networker
Existem pessoas muito melhores do que eu, embora eu tenha tido o que a maioria pode chamar de uma carreira bem-sucedida. Porém, acredito que desenvolvi um talento especial para descobrir o que as pessoas de muito sucesso fazem e ensinar isso de uma forma que pode ser facilmente compreendida. O marketing de rede tem seus próprios jargões. Algumas empresas chamam suas pessoas de distribuidores, outras de revendedores, outras de sócios da marca, parceiros, promotores ou associados. Por favor, não permita que a utilização do termo distribuidor ou de qualquer outro jargão do nosso negócio o distraia durante a leitura deste livro. Mantenha-se focado nos conceitos, não nas terminologias. Os conceitos jamais mudam, ao passo que as nomenclaturas mudam o tempo todo. Ao começarmos esta jornada juntos, preciso agradecer algumas pessoas importantes. A minha esposa Marina. Deus abençoou o mundo no dia em que você nasceu e me abençoou no dia em que finalmente encontrei você. Aos meus filhos, Taylor, Alexandra, Daniela, Chandler e Dominic, e ao meu neto Ethan. Tenho muito orgulho de todos vocês. Tenho certeza de que farão grandes coisas neste mundo. Aos meus pais e ao restante da minha família, não tenho palavras para agradecer por todo o amor e apoio que me deram ao longo de toda a minha vida. Amo a minha família. E aos milhares de amigos ao redor do mundo, que se tornaram uma extensão da minha família. Ouvi dizer que a amizade é riqueza. Acho que é verdade. E, graças a vocês, sou um homem rico. A Chad Porter, sem o qual a Network Marketing Pro não funcionaria. Obrigado por todo o trabalho e dedicação. Sou muito grato a você. A Melody Marler Forshee, obrigado por ser minha editora e me ajudar a organizar este livro. Eu não teria conseguido sem você. E a profissão do marketing de rede, obrigado por salvar a minha vida em 1988. Você fez de mim um homem melhor e serei eternamente grato. Introdução. Ainda me lembro do dia em que fui apresentado ao marketing de rede pela primeira vez. Era janeiro de 1988. Eu tinha 23 anos e era corretor de imóveis em uma pequena empresa que pertencia ao meu pai e seu amigo John Joyce. Eu estava recém-casado e com um filho pequeno. Já estava com as contas atrasadas e sentia medo. No ano anterior, havia recebido cerca de $45 mil em comissões de imóveis, o que era bom. O problema é que eu havia gastado cerca de $60 mil e não guardara nenhum dinheiro para pagar nem sequer meus impostos, que venceriam em poucos meses. Eric, acho que encontrei uma forma de ganharmos uma renda extra, disse John Joyce, vindo em direção à minha mesa. Conte-me mais, respondi. Ele explicou que um grande amigo seu tinha algo para nos mostrar e nos havia convidado para irmos à sua casa. Então, entrei no carro com John e meu pai e fui ver do que se tratava. Ao chegarmos lá, ele nos levou até a sala, colocou uma fita no videocassete e apertou play. Sentei-me e assisti aquele vídeo maluco. Era cheio de mansões, limousines e depoimentos de pessoas ganhando fortunas praticamente da noite para o dia. Aquilo era tão surreal que eu simplesmente não podia acreditar. Portanto, disse a todos que achava uma má ideia e que não estava interessado. Meus filtros mentais não permitiam aquilo. Então, algo interessante aconteceu. Bom, isso é uma pena, Eric. Vamos entrar de qualquer jeito, disseram John e meu pai. Aquilo teve um impacto gigantesco sobre mim, pois a única coisa pior que estar quebrado e com dívidas era a ideia de ver esses dois ganhando fortunas sem mim. Mudei minha atitude, chamei meu pai de lado e perguntei se ele me emprestaria dinheiro para eu me cadastrar. Graças a Deus, ele disse sim, pois decidir me tornar um distribuidor de marketing de rede mudou minha vida por completo. Quando comecei, tratei meu negócio como a maioria, ou seja, como se não fosse um negócio. Entrei, fiz algumas ligações e torci para que o meu timing e posicionamento fossem suficientes para eu ter sorte e de ganhar alguns trocados. E, no começo, até que funcionou. Ganhei algum dinheiro e era muito emocionante, embora eu deva admitir algo. Naqueles primeiros meses,
toda a minha estratégia era ligar rapidamente para todos os contatos do meu pai, antes que ele tivesse tempo de contatá-los. Pensei que se ligasse para eles e dissesse que meu pai e John Joyce estavam envolvidos e conseguisse levá-los a uma reunião, ou que assistissem a um vídeo, meu pai não faria questão de levar o crédito para si, caso se interessasse em entrar, já que eu pertencia à organização do meu pai. Tive um sucesso moderado, mas, como você pode imaginar, não durou muito tempo. 3 meses depois que comecei, minha renda no marketing de rede despencou. E com isso, minha atitude positiva foi embora. Comecei a culpar tudo e todos por minha falta de sucesso. Meu upline não me dava suporte, a empresa não fornecia o treinamento adequado, eu não conhecia pessoas suficientes, ninguém me respeitava porque eu era muito novo, eu culpava o produto, culpava a empresa, culpava a economia, culpava a todos, menos a mim mesmo. Mas eu permanecia com uma máxima: culpar o mundo não me ajudava a pagar as minhas contas. Eu havia desistido da corretagem depois da minha primeira comissão no marketing de rede. Levaria muito tempo para vender algum imóvel outra vez e eu não havia feito faculdade. Portanto, conseguir um emprego que pagasse bem estava fora de cogitação. Minha única alternativa para voltar a criar algum fluxo de caixa era o marketing de rede. Então, abaixei a minha cabeça e fui trabalhar. No começo não foi fácil. Na verdade, nos meus primeiros 3 anos, reconstruí a minha organização 7 vezes. Eu construía e ela desmoronava. Eu construía de novo e ela desmoronava. Uma vez atrás da outra. Após esses 3 anos, eu estava mais que desmotivado. Havia quase perdido a esperança. Foi quando aconteceu algo que mudou a minha vida. Foi uma combinação de 2 coisas. Era a noite anterior a uma convenção grande da nossa empresa e eu estava assistindo a um noticiário na televisão. Havia um convidado especialista em um assunto que agora eu não me recordo. O que passou pela minha cabeça foi: como uma pessoa pode se tornar especialista em algum assunto? A única coisa que podia imaginar é que ele deveria ter decidido adquirir aquela experiência, aprender tudo o que pudesse sobre o assunto, ler todos os livros sobre a área, falar com todas as pessoas especialistas e aprender tudo ao máximo, a ponto dele se tornar também um especialista naquilo. No dia seguinte, fui à convenção da empresa e vi estrela após estrela subindo no palco. Foi como ser atingido por um raio. Finalmente, tive o clique na minha cabeça de que, se decidisse realmente fazê-lo, eu poderia me tornar um especialista em marketing de rede. Poderia focar nas habilidades, poderia praticar até me tornar um especialista e ninguém conseguiria me impedir. Até aquele momento, eu estava sempre procurando um atalho, contava com a sorte, torcia para patrocinar aquele bola preta que mudaria tudo. Eu tinha medo de perder minha oportunidade se aquilo não acontecesse logo. Em um instante, tudo mudou. Percebi que não precisava me preocupar com a sorte. Timing e posicionamento eram importantes sim, mas não essenciais para o meu sucesso a longo prazo. Eu não precisava me preocupar com o meu upline, em conhecer as pessoas certas ou qualquer outra coisa. Tudo o que eu tinha de fazer era me tornar um especialista. Naquele dia, decidi mudar o meu foco e desenvolver as habilidades para me tornar um profissional do marketing de rede. Foi naquele dia em que minha vida mudou. Desde então, ela tem sido uma aventura fantástica. O marketing de rede se tornou uma carreira para mim. Tenho liberdade total de tempo, conheci os seres humanos mais incríveis ao redor do planeta, pude tocar e ser tocado pelas vidas de centenas de milhares de pessoas, viajar o mundo inteiro, contribuir com causas importantes para mim e, principalmente, tornar-me uma pessoa melhor no processo. Tudo isso aconteceu comigo e também pode acontecer com você. Neste livro, ensinarei os princípios fundamentais que podem levá-lo a se tornar um profissional no marketing de rede. Esses princípios foram muito úteis para mim nas últimas décadas e sei que também o serão para você. Seja bem-vindo a uma aventura incrível. Capítulo 1. O marketing de rede não é perfeito, só é melhor. Você se sente inquieto? Você se sente insatisfeito?
Sente que deve haver um caminho melhor no que diz a respeito a trabalho ou a modos de ganhar a vida? Tenho uma boa notícia. Existe um caminho melhor, mas é diferente de tudo que você aprendeu na escola. Permita-me explicar. Quando viajo e dou palestras pelo mundo, gosto de fazer uma brincadeira interativa com a plateia. Peço às pessoas para me ajudarem a criar o negócio dos sonhos e me relacionar em tópicos específicos do que gostariam de ter nesse negócio e coisas que deveriam evitar. O resultado é sempre uma lista muito interessante. Se estivéssemos cara a cara, eu faria o mesmo com você agora. Mas, como não estamos, vou resumir o que as pessoas em mais de 30 países me disseram ao criar o que gosto de chamar a lista da carreira perfeita. As pessoas costumam começar citando o que não querem. Então vamos lá. Chefe, deslocar-se até o trabalho, acordar cedo, funcionários, politicagem, desequilíbrio com a vida pessoal, discriminação, formação acadêmica. Depois, quando começam a usar a imaginação de forma mais positiva, passam a visualizar algumas características boas que gostariam no seu negócio perfeito. Então vamos lá. Algo que seja positivo, ótimo produto ou serviço, renda ilimitada, renda residual, trabalhar com quem gosta, liberdade de tempo, algo que tenha valor, crescimento pessoal, muitas risadas, abrangência internacional, contribuir com causas importantes, baixo risco, baixo investimento inicial, resistir aos altos e baixos da economia, menos impostos, diversão. Você pode acrescentar alguns tópicos, mas não concorda que já é um bom começo? Imagine poder usufruir de uma carreira com todas essas vantagens. Todos os empregos que conheço se encaixam em uma destas 5 categorias. Vamos lá. Colarinho azul, colarinho branco, vendas, dono de um negócio tradicional, investidores. Vamos explicar um pouquinho mais sobre carreiras de colarinho azul. Eis a definição da Wikipédia para colarinho azul. Um trabalhador de colarinho azul é um membro da classe trabalhadora que normalmente realiza trabalho manual. Minha definição consiste em alguém que trabalha para consertar algo, montar algo, limpar algo, construir algo, ou servir algo ou a alguém. Durante a minha vida, tive muitos empregos de colarinho azul. E, como para qualquer um que já fez esse tipo de trabalho, existe uma certa satisfação em fazer um serviço bem feito. Mas aqui está a questão. O trabalho de colarinho azul satisfaz a nossa lista da carreira perfeita? A resposta óbvia é não. Claro, ela satisfaz algumas características. Pode haver um ótimo produto e baixo investimento inicial, ou quaisquer outros itens individuais da lista. Mas, se você analisar friamente, o colarinho azul não pode levá-lo aonde você quer chegar. Não é a carreira perfeita. Carreiras de colarinho branco. A seguir, a definição da Wikipédia para colarinho branco. Colarinho branco é um termo informal que se refere a um profissional assalariado ou a um profissional ensinado a executar tarefas semiprofissionais. Tarefas estas sendo administrativas, burocráticas ou de gerenciamento, opondo-se às do colarinho azul, cujo trabalho requer emprego de mão de obra física. Minha definição é que se trata de uma pessoa contratada por alguém para fazer um trabalho que não seja manual ou de vendas. Muitas pessoas escolhem uma carreira de colarinho branco, pois é uma das opções mais aceitáveis socialmente, sendo considerada há tempos uma opção segura. Recentemente isso mudou. O contrato implícito de que se você for leal à sua empresa e ela também será leal a você, acabou faz muito tempo. Também fui trabalhador de colarinho branco em minha carreira. Segundo minha experiência, existem 2 perfis de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Os realizadores, ou como falam nos Estados Unidos, os achievers, ou os figurantes, como falam-se nos Estados Unidos, os riders. Os realizadores são aqueles que gostam de ter um alto nível de performance,
São ambiciosos, motivados e enérgicos. São cheios de ideias e querem subir a escada corporativa, os quais são ótimos atributos para se possuir. Mas existe o lado negativo do realizador. Assim que você decide ser um realizador, ele se torna um alvo. Seu chefe parece vê-lo como uma ameaça ao seu emprego, passando a bloquear seu crescimento ou tentar abalar a sua reputação. Seus colegas o veem como alguém que o envergonha ou que impede com que consigam uma promoção. Portanto, começam a fazer o possível para impedir as suas conquistas. Para manter-se um realizador e sobreviver nesse ambiente hostil, a pessoa deve se profissionalizar em algo que não tem nada a ver com a sua produtividade. Politicagem. Devem aprender a navegar pelo mundo político, desmerecendo seus inimigos e fortalecendo seu relacionamento com os detentores do poder. Na verdade, algumas das pessoas mais bem-sucedidas no mundo corporativo não são realizadores, são puramente políticos. Se você decidir trabalhar no mundo corporativo e quiser ser um realizador, deve aceitar o fato de também precisar se tornar um bom político. Agora, vamos falar sobre os figurantes. Eles odeiam politicagem, mas ainda assim precisam do seu emprego. Aprendem a não ser como um ambicioso realizador. Não se destacam, não falam em reuniões, não trazem novas ideias. Eles se escondem. Mantêm suas cabeças abaixadas e obedecem. Fazem o suficiente para não receberem feedback negativo. Sobrevivem. E isso funcionou por décadas. Mas, na nova economia, é cada vez mais difícil se esconder. E as pessoas estão ficando sem tempo. Então, de volta à nossa lista da carreira perfeita. Um trabalho de colarinho branco satisfaz todos os itens? Mais uma vez, a resposta óbvia é não. Certamente não em muitas áreas. Carreira em vendas. Algumas pessoas escolhem fugir do emprego e se envolvem em uma carreira de vendas. Isso é certamente mais arriscado, pois tipicamente os vendedores são pagos por sua produção e não pelas horas trabalhadas. Conheci milhares de vendedores. Há um tema comum que percebi ao longo da minha carreira. O vendedor típico passa por um período em que tudo é perfeito. Tudo o que toca vira ouro e ele ganha um bom dinheiro. Logo que isso acontece, quase sempre ele ajusta seu padrão de vida a esse nível de renda. Compra uma casa nova, carro novo, põe os filhos em uma escola melhor, adquire uma casa de praia, ou seja, o pacote completo. Tudo ocorre de forma perfeita por um tempo. Então, algo muda. A empresa em que ele trabalha muda o plano de pagamento. O território é reduzido, um concorrente aparece, ele perde seu melhor cliente, a economia entra em recessão, novas tecnologias depreciam o valor do seu produto ou regulamentos do governo modificam toda a sua indústria. Esses são alguns exemplos. Existem centenas de outros motivos que podem e provavelmente irão complicar a vida de um vendedor. Quando isso acontece, por causa do alto padrão de vida que ele desenvolveu, agora 40 horas por semana não são suficientes para pagar as suas contas. Daí ele passa a trabalhar 50 horas por semana, depois 60, depois 70, e sua vida se torna muito pequena. Sim, ele tem os bens materiais, mas não tem tempo para usufruir deles. Outro desafio para a carreira de vendas é que, não importa o quão bom seja o profissional, ele sempre começa do zero no dia seguinte. Pode ser cansativo viver sob esse tipo de pressão por um longo período de tempo. Uma carreira em vendas pode pagar as contas? Claro! Mas pode satisfazer a lista da carreira perfeita que descrevemos antes? Mais uma vez, a resposta é não. Dono de um negócio tradicional. Outros optam pelo grande sonho, construir seu próprio negócio, no qual eles são os chefes e eles é quem mandam. É uma ideia entusiasmante, não é? Aqui vai a realidade para a maioria desses. Passo 1. Usam suas economias, fazem dívidas e muitas vezes pegam dinheiro emprestado de amigos e da família para começar. Passo 2. Contraem mais dívidas em forma de empréstimos e garantias por todos os lados. Passo 3. Agora, em vez de focar nas suas qualidades, digamos que alguém seja ótimo em vendas e decida começar o seu próprio negócio. Eles precisam exercer
todas as funções nas mais diversas áreas no seu negócio. Atuam como advogados para as questões legais, contadores para as questões financeiras, babás para seus funcionários, negociadores para as questões de compras, cobradores para assuntos de recebimentos. Precisam até levar o lixo para fora, fazem tudo, menos vender, que era sua habilidade inicial. Passo 4, eles lutam. Em vez de serem donos do negócio, o negócio se torna o dono deles. São os primeiros a chegar para trabalhar e os últimos a sair. E depois que todos recebem os seus salários, talvez sobrem algum dinheiro para pagar as suas próprias contas. Sem falar na dívida que contraíram para iniciar o negócio. Passo 5. Eles prosperam ou fracassam. Ou atingem um ponto em que o negócio tem sucesso, ou fracassam, muitas vezes declarando falência e voltando ao emprego corporativo ou de vendas. E mesmo que tenham sucesso, geralmente significa uma vida de sacrifícios e estresse. Parece romântico, não? Se você nunca abriu um negócio próprio antes, pergunte aos seus amigos que já passaram por isso e se a descrição não está correta. A maioria dos que começam seu próprio negócio tradicional não está preocupado em ter um retorno sobre o seu investimento. Só está preocupado em ter um retorno do investimento. Está bem claro que ser dono de um negócio tradicional não proporciona a carreira perfeita de que nós escrevemos? O investidor. A última categoria das formas de se ganhar a vida no mundo de hoje é sendo um investidor. E do que você precisa para se tornar um investidor? Dinheiro, correto? Se não tiver muito dinheiro, vai ser difícil sobreviver com o retorno dos seus investimentos, especialmente se tentar ser conservador para reduzir o risco. Mas digamos que você tenha o dinheiro. Do que mais precisa para ser um investidor de sucesso? De conhecimento e habilidades incríveis. Conheço mais gente do que posso contar que foram habilidosos investidores de imóveis por muitos anos. Mas, quando as coisas mudaram radicalmente no mercado de imóveis, sua habilidade não podia mais ajudá-los. Perderam fortunas. Você gostaria de investir em um pequeno negócio tradicional? Boa sorte! Na maioria dos casos, não será de fato um investidor. É mais provável que se torne um filantropo. Que tal o mercado de ações? As pessoas se dão bem lá, não é? Algumas sim, pelo menos de tempos em tempos. Mas conheço mais pessoas que perderam do que ganharam, principalmente na última década. É muito difícil ter um retorno garantido quando você não está no controle. E, confie em mim, como investidor, você não está no controle. Tudo pode acontecer, e pode acontecer de um dia para o outro. Vou contar uma história para ilustrar o que aconteceu comigo. No final de 2001, eu estava indo muito bem. Vendi uma empresa da qual era cofundador e estava trabalhando como consultor e sendo muito bem remunerado. Minha parte da venda recebia aproximadamente 170 mil ações da nova empresa. Ela foi negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York e vendida por cerca de 44 dólares por ação, ou seja, minha parte girava em torno de 7,5 milhões de dólares. Eu tinha uma renda robusta e um ótimo portfólio. A vida estava boa. Usei parte das ações como garantia em um empréstimo de 2 milhões de dólares para a construção da minha casa dos sonhos. Quanto ao resto, não diversifiquei, porque sabia que a empresa ia muito bem, com um ótimo produto e uma equipe de vendas incrível. Então, aconteceu algo fora do meu controle. Da noite para o dia, as ações caíram para 37 dólares. Porque um grupo de investidores havia escolhido a empresa e feito uma venda a descoberto. Em outras palavras, quanto mais caísse o preço das ações, mais dinheiro eles ganhariam. Achei ridículo, porque a empresa ia muito bem, então comprei mais ações por 37 dólares, usando minhas ações existentes como garantia, pois tinha certeza de que o preço voltaria a subir. Caíram para 33 dólares, comprei mais ações, caíram para 27, comecei a receber chamadas de margem, ou seja, se não enviasse o dinheiro, eles começariam a vender as minhas ações para cobrir as perdas e eu não tinha o dinheiro para mandar. As ações continuaram caindo, despencaram até 10 dólares por ação e os meus 7,5 milhões de dólares sumiram. Puf! Tudo em menos de 90 dias. Por fim,
as ações voltaram a subir e a empresa foi privatizada a $65 por ação. Mas eu não estava mais lá para usufruir disso. Fui tirado do jogo. Eu poderia ter sido mais esperto. É claro, cometi erros? Certamente, mas aqui vai a lição. Se você quer ser um investidor, deve aceitar que, de vez em quando, as coisas fogem ao seu controle. E quando isso acontecer, pode sair muito caro. Então voltemos à nossa lista da carreira perfeita. Ser um investidor pode satisfazer todos os itens? Acho que não. Falamos sobre as carreiras de colarinho azul, de colarinho branco, vendas, donos de negócio tradicional e investidores. E nenhum deles pode satisfazer a lista da carreira perfeita. Afinal, a carreira perfeita é mesmo possível? A resposta é sim, mas para chegar lá, você precisa entender que tudo está mudando. Os modelos antigos de remuneração estão mortos ou morrendo e estamos passando pela maior mudança econômica das nossas vidas. A nova economia. O mundo como você o conhece mudou. Para as pessoas que não reconhecem esse fato, será o pior dos tempos. Para aqueles que reconhecem, será o melhor dos tempos. Nos últimos 100 anos, um fenômeno interessante aconteceu. O crescimento das corporações se tornou o padrão da sociedade. O lugar seguro e respeitado para as pessoas existirem no ambiente de trabalho era sendo um empregado. Passo 1. Vá para a escola e aprenda a ser um empregado. Passo 2. Encontre uma empresa que o contrate. Passo 3. Trabalhe para essa empresa por 40 anos. Passo 4. Aposente-se. Nas últimas décadas, a promessa de ser recompensado pela empresa por sua lealdade e trabalho duro tem sido exposta como um mito. As pessoas começaram a perceber que a lealdade que dedicavam às suas empresas não era recíproca. Então, começou um novo processo. Passo 1. Vá para a escola e aprenda a ser um empregado. Passo 2. Encontre uma empresa que o contrate. Passo 3. Mude de empresa por diversos motivos políticos e econômicos a cada 3 a 5 anos, ao longo de sua carreira. Passo 4. Você descobre que não pode se aposentar confortavelmente após 40 anos e continua trabalhando. E agora estamos passando pela maior mudança das nossas vidas. Por um século, as empresas pagaram seus funcionários por horas, por semanas ou por ano. Isto está sendo mudado em escala global. O mundo está se movendo em direção a uma economia de performance. E isso já está acontecendo. O que significa que, no futuro, você será remunerado apenas pelo seu desempenho, não mais pelo seu tempo. Garçons da indústria alimentícia já vêm vivendo esse modelo nos Estados Unidos. Recebem um salário muito baixo por hora, exigido por lei, e ganham a vida através das gorjetas, baseadas em seu desempenho. Se você puder imaginar o mesmo modelo sendo aplicado a praticamente todos os empregos do mundo, já tem uma noção do que está por vir. A pessoa que limpa os quartos em um hotel não receberá mais por hora, será paga por quarto. Para funcionários de um escritório, aqui vai um exemplo. Uma pessoa ganha $60 mil de salário anual. Passo 1. A empresa irá diminuir o salário para algo em torno de $50 mil. Porque, no mercado de hoje, existem outras pessoas que aceitariam um emprego por uma quantia menor. Passo 2. Seu salário base será reduzido para algo em torno de $20 mil por ano. Passo 3. Eles comunicam ao funcionário de que ele poderá ganhar um adicional de $30 mil ao longo do ano se atingir certas metas mensais. Em outras palavras, se baterem as metas, poderão ganhar mais $2.500 por mês. Agora, a pressão está no ar e a empresa está adorando. Se você não alcançar suas metas, eles poderão economizar ainda mais. Se você alcançar as suas metas, adivinha o que acontece? Eles aumentam suas exigências de performance. A menos que você seja extremamente especializado, isso vai acontecer com você. Se ainda não aconteceu, pode contar com isso. E vai ocorrer com todas as profissões do mundo. A evolução já começou. Por que isso está acontecendo? Primeiro, porque é um modelo melhor para a empresa. Eles terão melhores resultados com menos despesas. Segundo, porque a nova economia precisa de menos pessoas. Portanto, a empresa tem mais pessoas competindo por cada vez menos vagas de emprego.
Vou explicar por que a nova economia precisa de menos pessoas. O crescimento exponencial da tecnologia mudou tudo. Há mais de 100 anos, 90% da população trabalhavam na agricultura. Hoje, devido à automação, esse número é de menos 1% e os empregos nas fazendas praticamente acabaram. Você se lembra dos serviços de atendimento ao cliente nos quais você costumava falar com pessoas? Hoje você fala com uma máquina e esses empregos se foram. Você se lembra de quando as empresas tinham uma legião de vendedores? Agora as pessoas fazem seu pedido online e seus empregos sumiram. Você se lembra da videolocadora Blockbuster e de todos os seus funcionários? Agora as pessoas veem filmes em seus tablets ou smartphones. E esses empregos acabaram. Amo livros, mas aproveite sua livraria favorita enquanto você pode. Elas vão acabar em breve, assim como os empregos oferecidos por essas lojas. Eu poderia continuar falando de praticamente todas as categorias de trabalho no mundo. A tecnologia e a eficiência eliminam empregos todos os dias e não há nada que possamos fazer para impedir isso. Na verdade, esse processo só vai acelerar. Se você está sentado esperando que a economia reaqueça e que os empregos voltem, não faça isso. Eles não vão voltar. Assim como os filhos dos fazendeiros aceitaram seu destino e deixaram a agricultura para seguir novas vocações, o mesmo está acontecendo com as pessoas que trabalham na antiga economia. Para sobreviver, terão de abrir os olhos para essa realidade e encontrar algo novo. Marketing de rede é melhor. A melhor forma que conheço para não apenas sobreviver, mas prosperar na nova economia é o marketing de rede. Há produtos e serviços importantes no mundo de hoje que precisam ser promovidos para quem precisa deles. Os consumidores ainda necessitam ser instruídos. As empresas têm escolhas. Elas podem mergulhar no mundo eternamente fragmentado da publicidade para divulgarem sua marca, contratando uma grande e custosa força de vendas para vender seus produtos e serviços, ou podem utilizar o marketing de rede para contar sua história ao mundo. Mais e mais empresas optarão para usar o marketing de rede porque ele se adequa à nova economia, podendo fornecer todo o suporte corporativo e pagando seus distribuidores com base unicamente na performance para promover seus produtos. É extremamente eficiente porque, na nova economia, a propaganda boca a boca continua funcionando melhor que qualquer outra forma de promoção. A empresa pode simplesmente pegar o dinheiro que gastaria em publicidade e promoção e pagar seus distribuidores para promoverem a sua marca. Como empreendedor, isso significa que você pode receber todos os benefícios de possuir um negócio tradicional, porém sem os riscos típicos, e não haverá nenhum teto para a sua renda, pois as empresas de marketing de rede querem que você ganhe o máximo possível. Se você vai receber pelo seu desempenho de qualquer maneira, por que viver com essa limitação? A pegadinha do marketing de rede. Tudo parece ótimo e realmente é, mas existe uma pegadinha que a maioria das pessoas não irá lhe contar. A pegadinha é: você deve aceitar uma perda temporária de apreço social de pessoas ignorantes. Vamos lá, eu vou repetir. Você deve aceitar uma perda temporária de apreço social de pessoas ignorantes. Isso quer dizer que, por um tempo, as pessoas ainda vivem e tentam funcionar no sistema antigo, vão menosprezar você. Elas não vão entender. Pensarão que você está maluco por ter se envolvido com marketing de rede. E, na verdade, a palavra aceitar não é totalmente precisa. Você tem de fazer mais que isso. Você deve abraçar essa perda temporária de apreço social de pessoas ignorantes. Você está vendo o futuro antes que ele se torne óbvio para todo mundo. Você é uma pessoa inteligente. Você é quem está agindo para viver uma vida melhor. Existe um motivo para menosprezarem você. E não é só porque eles estão presos ao sistema antigo. Vou tentar ajudá-lo a entender direito, pois se você decidir fazer do marketing de rede uma profissão, é importante saber desde agora. A maioria das pessoas já participou de uma empresa de marketing de rede ou conhece alguém que já participou.
Observe o que passa pela mente de quase todos os que decidem se envolver. Acho que conheço 5 ou 6 pessoas que também poderiam fazer isso. Minha irmã é ótima. Meu amigo adora essas coisas. Conheço outra pessoa que seria incrível. Está bem, vou entrar. Em outras palavras, não estão começando uma profissão, mas apenas torcendo para dar sorte. Cadastrar algumas pessoas para cobrir seu investimento inicial, relaxar e esperar o dinheiro cair na conta. A fascinação de ser remunerado pelo esforço de outra pessoa é poderosa, mas muitas vezes mal compreendida. Essa gente deu início a um negócio de verdade? Claro que não. Apenas compraram um magnífico bilhete de loteria. Imagine um bilhete de loteria com 6 raspadinhas. Cada raspadinha representa uma pessoa que o novo cadastrado acha que certamente irá entrar. Ele aborda cada um e tenta cadastrá-los. E, devido à sua falta de habilidade, a maioria acaba sem nenhum resultado. Exatamente como o bilhete de loteria. Isso se torna apenas mais uma oportunidade perdida e, como estão agindo com a ignorância de um amador, podem ter prejudicado algumas amizades no caminho. Então rasgam o bilhete e, em vez de assumirem a responsabilidade por não, de fato, terem começado o seu próprio negócio, culpam o marketing de rede e o fazem questão de dizer aos 4 ventos dessa forma: escute, já trabalhei com isso, fiz tudo o que eu podia, falei com todo mundo que eu conhecia e o marketing de rede simplesmente não funciona. Poupe o seu dinheiro. É isso com que você está lidando ao escolher essa profissão. Com as opiniões de pessoas ignorantes que acreditam ter feito tudo certo e que sozinhas concluíram que não funciona. Se você acha muito difícil lidar com isso, o marketing de rede não é para você. Mas, se puder abraçar essa causa, o mundo é seu. As pessoas que fazem essa escolha ganham muito dinheiro. As empresas pagam valores ilimitados para quem é capaz de ajudar outros ainda cegos a enxergarem, de educar os ignorantes e de construir uma comunidade de indivíduos com os mesmos propósitos. Alguns dizem que percepção é realidade. Detesto essa frase. Todos os maiores líderes do mundo a ignoraram por séculos. E se Nelson Mandela tivesse dito que percepção é realidade? E se Martin Luther King Jr. tivesse dito que percepção é realidade? E se Steve Jobs tivesse dito que percepção é realidade? Os grandes líderes do mundo dizem: realidade é realidade, e vou fazer o possível para ajudar as pessoas a entenderem esse fato. A verdade é que o marketing de rede não é perfeito, só é melhor. E essa é a realidade.